Olá, amigos e irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando à nossa 11ª aula da Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre, onde estamos falando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, com o tema Missões e a Igreja Perseguida. Esse tema muito importante que vai falar um pouco, em resumo, não é? Não vai falar tudo, mas um pouco da igreja perseguida. Hoje a lição vai contemplar aquelas pessoas que estão no campo missionário, trabalhando na obra de Deus e que são perseguidos, né? Os cristãos que estão trabalhando, estão fazendo a obra de Deus, mas que estão sendo perseguidos. Nós vamos dar alguns exemplos aqui e citar alguns lugares que isto vem acontecendo e como nós vamos lutar e guerrear e vencer. Em alguns lugares da terra, a perseguição chega a ser ainda mais acirrada contra o povo de Deus. Isso a gente vai falar aqui e vamos orar. E os objetivos da lição de hoje é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Vamos ao nosso texto áureo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. A verdade prática vai nos dizer: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 8, 9, 13 e 14, e também 8, do 1 ao 14. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A palavra-chave hoje vai falar de perseguição. Quem nunca foi perseguido? Aquele que trabalha na obra de Deus? Ou aquele simplesmente que é dito como crente, ou filho de crente, ou filho de pastor, ou mesmo filho de missionários? Eu sou de uma época em que simplesmente ser cristão ou evangélico era motivo de perseguição. Isso nas escolas, às vezes no trabalho, em outras ocasiões, até os que moravam no bairro, ali perto da minha casa, os vizinhos, as crianças, os meus amiguinhos, eles, até incentivados pelos pais, porque com certeza foram incentivados pelos pais, nos chamavam de bode, passavam em frente à nossa casa, ainda lembro isso, passavam em frente à nossa casa e ficavam berrando, ficavam criticando, porque nós éramos cristãos, nós éramos crentes. Naquela época se dizia assim, os crentes, né? Então foi uma época muito difícil mesmo. Então eu senti na pele o que é ser perseguido.
Não senti da forma como Estevão foi, como outros mártires foram. Nós não chegamos a ser martirizados, né, por ser cristão aqui no Brasil ainda, né, porque aqui no Brasil ainda nós conseguimos pregar o evangelho e falar de Jesus. Mas foi uma época difícil. Hoje ser crente está na moda e a gente vai também contemplar isso na nossa lição de hoje. Vamos para a introdução. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Vamos ao nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamado dos Libertos. Atos 6:9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputassem com eles a respeito da Escritura. Atos capítulo 7, do verso 1 ao 53. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7, do verso 59 ao 60. Nesse primeiro momento da igreja, nós vemos aqui na figura de Estevão, e que por conta da sua conversão ao cristianismo, Estevão foi perseguido, Estevão foi vítima de mentiras, de falsos testemunhos, ele foi convidado a retirar-se do lugar e também da própria cidade onde ele morava, até o seu martírio, quando ele é apedrejado. Então, nós vemos aqui que a igreja nasce em um contexto de perseguição. Esse tipo de perseguição, formado por esse grupo da sinagoga chamado de libertos, e sendo conhecedor da palavra, nós vamos entender que quem fazia tudo aquilo era um inimigo das nossas almas. Não era esse grupo. Biblicamente falando, todo aquele que se levantar em favor do reino de Deus, em favor de Cristo, vai sofrer algum tipo de perseguição, porque o inimigo das nossas almas estará trabalhando para que o evangelho não seja pregado. Porque a pregação do evangelho a toda a humanidade significa a derrota das hostes malignas. Nós estudamos na lição passada que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, esse grupo que se levanta contra Estevão naqueles dias dá um exemplo de que vários grupos aí se levantam contra a igreja de Deus nos dias atuais. Então, a igreja nasce em um contexto de perseguição e ela vai continuar no contexto de perseguição. Sempre que se pregar o evangelho, sempre vai se levantar alguém que vai ser contra, e diga-se de passagem, alguém usado pelo inimigo para ser contra, para combater. Então vai ser uma batalha, claro que vai ser uma batalha. Porque é um combate, é uma guerra espiritual. Vamos para o nosso segundo subtópico. Como consequência do episódio ocorrido
com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Atos 8:1. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 8, verso 4. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. O que eu acho interessante aqui, nesse segundo subtópico, é que, mesmo a igreja sendo perseguida e sendo colocada como fugitiva, dispersa, eles foram se dispersando e, ao mesmo tempo, aproveitando o momento para pregar o evangelho e para expandir o evangelho naquela época. Acho interessantíssimo isso. Então, a perseguição não foi o motivo de parar. Ah, nós vamos parar. Estamos sendo perseguidos e não dá. Mas não, a igreja, o que a igreja fez? Mesmo dispersa, foram pregando o evangelho e foram expandindo, foram dispersos para expandir o reino de Deus naqueles dias. É muito interessante isso, muito interessante. Você usar do momento de perseguição, do momento de tristeza, de labuta e de perseguição, né? Você está sendo perseguido e você usar isso em favor ao reino, em favor do reino de Deus. É um exemplo prático de como nós, crentes, temos que observar hoje, nos dias atuais, como vamos fazer, né, para sairmos desta dificuldade. É uma dificuldade que acontece, que pode acontecer. Então não houve desespero, houve providência de Deus e ousadia do Espírito Santo, que fortaleceu aquela igreja naqueles dias para continuar. Terceiro, a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Aqui no Brasil ainda não chegamos a esse ponto de sermos presos ou mesmo torturados e mortos, porque aqui nós temos uma Constituição, e graças a Deus por isso, que fala sobre a nossa liberdade de expressão, liberdade religiosa, e está na Constituição brasileira. Mas, de qualquer forma, há tipos de discriminações. E você sente isso na pele. Nós que somos evangélicos, que pregamos o evangelho, sabemos e entendemos e sentimos isso a cada dia que passa. Somos estereotipados como os certinhos. Olha os certinhos. Se fazemos alguma coisinha mais ou menos errada, aí você não é crente. Se brincamos ou contamos uma piada numa brincadeira, pô, você não pode contar piada porque você é crente, né? Então a gente é estereotipado de uma certa forma. Mas não é somente isso. Essas são algumas coisinhas que acontecem. Mas pregar o evangelho, falar de Jesus, levar essa palavra às pessoas, logo nós vamos estar inserido num contexto de perseguição. Porque o inimigo das nossas almas vai sempre usar alguém ou alguma coisa para atrapalhar o trabalho do reino, o trabalho do missionário no campo. Então,
alguma coisa sempre acontece. Apesar de a gente ter uma certa liberdade aqui no Brasil, mas há muitas dificuldades. Eu vou dar um exemplo aqui, que aqui no Rio de Janeiro, que eu pegava o trem para a Central do Brasil e sempre no trem tinha alguém pregando o evangelho. Sempre. Encontrava alguém, um grupo, pregando o evangelho. Hoje, eles ainda fazem as escuras, as escondidas. Porque existe uma lei aí agora que é proibido de qualquer manifestação religiosa dentro do trem. Não tem muito tempo que a gente conseguia pregar o evangelho, de falar de Jesus, no trem. Mas agora está lá. É proibido qualquer manifestação religiosa. Então, isso aí é um certo tipo de perseguição, que vem devagarinho, que vem em forma de lei para nos censurar, nos calar. Então, a perseguição cristã é uma realidade ainda em nossos dias. Ainda em nossos dias. E vai acontecer sempre, não adianta. Os missionários sofrem no campo. Os pastores sofrem no campo, ainda. Né? Graças a Deus que estamos pregando no Brasil. Em outros países, nós já temos uma ideia de vários exemplos aí de gente que estão lá fora pregando o evangelho e que são martirizados. Tem vários vídeos que nós já vimos na internet. Uns são verdadeiros, outros são falsos, mas existem. A perseguição está aí e é fato. Com isto, nós vamos para o segundo tópico. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Seriam obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país. E, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e sua liturgia. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Atos 22, do verso 25 ao 29. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é vós lícito aceitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Então nós percebemos aqui que Paulo ele vai usar a própria lei, né, do seu direito de ser romano para não ser rechaçado por aqueles homens que estavam querendo martirizar Paulo naquela ocasião. E você vai ver que preconceituosamente o tribuno vai olhar para Paulo e vai dizer assim: como que esse cara é romano?
Eu paguei uma quantia muito alta para ser romano, quer dizer, subornou, né? Ele subornou para ser o que ele era, né? O coronel da época, coronelismo da época, subornou para ter a patente de tribuno. Paulo não. Paulo era romano de nascimento. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram temerosos e fugiram. Como diz na gíria carioca, raparam fora, deram linha na pipa e foram embora. Paulo vai usar do seu direito. Então não é proibido usar o seu direito. Nós temos os nossos direitos também. Mas você percebe aqui que Paulo foi discriminado, preconceituado por aqueles homens. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. Acontece do mesmo jeito. Vamos para o segundo subtópico. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho, desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Nesse subtópico, a gente vai entender que precisamos orar. Precisamos orar pela Coreia do Norte, um país fechado ao evangelho. Pessoas estão morrendo e indo para o inferno por não conhecer a verdade de Cristo. Vamos ler aos Hebreus capítulo 13 e o verso 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Vamos ler também Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Acho muito interessante aqui o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz, a palavra é fiel e verdadeira, e o que ela diz é verdadeiro. Aquele justo que orar, a oração do justo pode fazer coisas maravilhosas, maravilhas no meio de nós. Orar pela Coreia, orar pelos países que estão na janela 10/40 é essencial, porque a oração ela vai aos confins da terra. A oração ela penetra. A oração ela vai longe. A oração ela vai no coração de Deus. Se as nossas petições vai em forma de oração, ela vai até o coração de Deus. Nós sabemos que Deus ele é onipotente e ele pode fazer. Se ele quiser fazer, ele pode fazer, e ele vai fazer, porque ele é todo poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Mas muitas vezes Deus espera pela nossa atitude, a atitude da igreja. A oração é uma atitude sublime da igreja. E ela move o Senhor para fazer. Não que Deus não possa fazer, ou não queira fazer, mas Ele espera a nossa atitude, porque a nossa atitude, amanhã, ela vai ter grandes recompensas. Deus espera de nós
que façamos algo. Porque ao fazer algo, isso vai se transformar em coisas benéficas para nós mesmos. Coisas maravilhosas para nós mesmos. Queremos ver maravilhas. Porque antigamente se fazia maravilha, hoje não se faz mais. Ué, o sacrifício foi feito, a palavra é dada, não acontece maravilha por culpa minha mesmo. Culpa nossa. Não tomamos uma atitude no coração. Já foi falado aqui, as nossas orações são orações pedindo para ficar aqui, pedindo pelas coisas da terra. Tudo perecível. Carro, moto, casa, dinheiro, apartamento, riqueza. Tudo daqui da terra. Tudo daqui. Tudo que vai perecer. Tudo que vai enferrujar. O carro que tu comprou hoje, amanhã ele vira ferrugem. No ferro velho. Então, a nossa culpa. Nós somos os culpados por não acontecer milagres. Mas o milagre maior, o maior milagre, é aquele quando você prega a palavra e alguém se converte para o Senhor. Esse é o maior milagre. Não é milagre de, eu estou doente. Não, tudo bem, Deus, Jesus cura, cura. Nós pregamos isso. Jesus cura, batiza, nos leva para o céu. Nós pregamos isso, tudo isso. Mas o maior milagre é você trazer alguém para Jesus. É alguém reconhecer em seu coração, abrir o seu coração e reconhecer: eu sou um pecador. Esse é o maior milagre. E tem uma coisa: há festas no céu quando um pecador se arrepende. Está escrito sobre isso. Vamos ao nosso terceiro tópico. Como ajudar a igreja perseguida? Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso à informação de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e sensibilize com ele. Hebreus 13:3. Precisamos então conhecer, procurar saber, se interessar. Não podemos viver na inércia, como se nada está acontecendo. Igreja anestesiada, não está acontecendo nada. Não. Devemos sim se sensibilizar com o problema e buscar meios de ajudar. E uma delas, já foi falado, é a oração. E aí nós vamos para o segundo subtópico. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos, pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Efésios 6, 19 e 20. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Então, quem persegue também pode se tornar um perseguido por amor
ao evangelho, né? Paulo foi assim, era Saulo, o perseguidor, e depois de se converter, se torna Paulo para ser perseguido, para pregar o evangelho e ser perseguido. São as marcas da cruz, né? São as marcas do sacrifício de Jesus. É por intermédio desta palavra que nós vamos ser marcados. Você pode levar a semente gemendo, chorando, mas com certeza você vai colher com grande fartura. A ceifa vai ser grande, a colheita vai ser maravilhosa. Aí a gente não vai estar perguntando aí por que hoje a gente não vê maravilhas. Por que eu não vejo maravilhas hoje? Porque antigamente a gente via. Será? Será que nós víamos mesmo? Ou não ficamos nessa ilusão? Então, maravilhas do Senhor acontecem quando a igreja se une para fazer o necessário, conhecendo a gravidade da situação. É o primeiro passo para que possamos ajudar a igreja e os missionários que estão sendo perseguidos lá em outros países. E aí nós vamos para o terceiro subtópico que diz: se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. 2 Coríntios 11, 22, 28. Vamos ler? São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigilância, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo aqui vai disponibilizar uma coletânea de perseguições, uma coletânea de sofrimento, um cardápio de coisas inimagináveis que um crente poderia sofrer. É muito fácil hoje em dia, né? Ser crente é muito fácil hoje em dia. Eu digo que antigamente era um pouco mais difícil. Hoje é moda ser crente. Mas acredito que tem muita gente que está na igreja hoje que não é crente. Veio por intermédio das coisas boas que foram faladas, das promessas, né? Da comida que perece. É isso, essa é a verdade. Né? Nós temos mais de 36 milhões de evangélicos no Brasil. Mas será que todos são realmente evangélicos?
Será que todos são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo? Então é a moda hoje ser cristão, ser crente, aqui no Brasil, por conta de muitas heresias. Aí você pode me perguntar, então, para ser crente, tem que ser perseguido? Tem que ser um mártir para poder ser crente? Realmente a pergunta é pertinente. Porque nós não queríamos, e de maneira nenhuma, os apóstolos queriam ter sido perseguidos. Eles simplesmente estavam querendo levar a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus para os povos, assim como Jesus pediu que eles o fizessem. Pregar o evangelho. Simplesmente isso. Alguém queria ser perseguido? Claro que não. Só que a característica de quem prega o evangelho, uma das características, é ser perseguido. Sabe por quê? Porque a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. Então, eles é que são responsáveis por essa perseguição, por essa tão grande perseguição. Que, como já foi falado, eles não querem que vençamos esta batalha. Jesus venceu na cruz, mas as hostes malignas ainda continuam trabalhando contra o reino de Deus, para que não haja sucesso, para que não haja avanço, para que nós não possamos pregar o evangelho. Mas o segredo está na oração. O segredo está de nos prepararmos para receber as armaduras de Deus, para enfrentarmos a batalha e vencermos. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos à nossa conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo. Em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas como fundamento da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Aqui chegamos ao final de mais uma aula e fico feliz por você estar assistindo às aulas e compartilhando as aulas. Então esse é um desafio. Compartilhe, assine o nosso canal, dê um like e ative o sininho. Não se esqueça disso. Você conhece a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal? Ela pode ser totalmente sua. Uma Bíblia para auxiliar nos seus estudos da palavra, totalmente ilustrada, com linha do tempo, para que você possa aprender muito mais. Mapas antigos da Palestina, ilustrações do mundo antigo. Ajude nosso canal a chegar a 1000 inscritos. Chegando a este número, vamos sortear esta linda Bíblia. Ela pode ser sua. Chegando a 1000 inscritos no canal, iremos comemorar com você, dando de presente a Bíblia cronológica. Até a próxima aula e a paz do Senhor para todos vocês.